sim, conheço países com governos afetos à religião, né? Mas não conheço religiões que tenham um país, só mesmo Israel. Como não sou nazi-nacionalista, não sei o que fazer. Eles, os nacionalistas, querem e praticam o extermínio dos palestinos, e a gente quer paz, justiça, né, igualdade entre os povos, vou defender o quê? Né? Eu diria, assim, é, é, eu diria, Alice, e aí você fala, né, dos acordos de Abraão e tal, eu diria que hoje a gente pode falar com muita tranquilidade da não só da crítica a Israel, como eu diria hoje, da inevitabilidade do fato de que Israel vai deixar de existir. Tá? Primeiro, eu acho que a gente pode também falar com muita tranquilidade, porque é uma realidade histórica, era muito mais difícil dizer isto antes, porque você nem conseguia chegar nesse ponto do debate, né, sem enfrentar as acusações de antissemitismo e tudo mais. Mas é uma realidade histórica que Israel foi implantado ali como parte de um projeto imperial, colonial, e que a questão, digamos, sabe, do lar seguro para os judeus e tal, ela ganhou força com o genocídio que de fato houve na Segunda Guerra Mundial e ganhou força antes, né, com a perseguição que os judeus sofriam em várias partes da Europa, não do mesmo modo em todos os lugares, mas ela era assim, como dizer isso, uma desculpa, sabe? Era perdi a palavra agora, mas basicamente era um projeto colonial com que encontrou na narrativa, digamos, bíblica, né? A questão da Terra Prometida, etc., e que já era adotada por muita gente num sionismo que era, inclusive, anterior ao sionismo judeu, né? Que existia na Europa. Então, pega carona na narrativa bíblica, que aí dá uma força simbólica a, ao projeto de estabelecer Israel na Palestina histórica, que é onde a Inglaterra precisava que houvesse um projeto colonial instalado, que era o lugar que a Inglaterra precisava estabelecer um país tampão, um país que fosse aliado, que protegeria a sua possessão na Índia e no Egito, e etc. Né? Então, há uma questão da narrativa bíblica que serve como uma luva, e depois um genocídio real que serve como motivador para que todo mundo compre a tese, certo? Mas o Israel hoje se comporta, e não só de hoje, ele se comporta assim desde o primeiro dia, mas é difícil dizer isto, né? Hoje é muito mais fácil dizer isto. Se comporta desde o primeiro dia não só como um projeto colonial e tal, mas como um projeto colonial de colonização, de substituição da população local, de hegemonia regional, de limpeza étnica, de apartheid, quer dizer, um projeto colonial com todos os vícios possíveis, né, e imagináveis. Então, assim, ser contra esse projeto é ser contra o projeto colonial e contra os vícios que ele já exerce, que ele já manifesta, que ele já tem, né? Então, eu acho que esse fim é inevitável. Nesse meio tempo, de fato, era a sua pergunta, a sua provocação, que tinha me feito pensar, sim,
no sofrimento cotidiano. Hoje, sim, fui acompanhar, né, as coisas diárias, os relatos, as imagens, certo? E é uma coisa de, assim, de rasgar a alma, sabe, assim? E isso está lá todos os dias e ninguém parece estar ligando muito, né? Nós, evidentemente, estamos, mas mesmo a gente se pergunta se a gente está fazendo o suficiente, mas o fato é que o mundo está falhando nesse teste de humanidade, né? Então, aí você diz assim, os palestinos estão pagando um preço que a história vai registrar, sabe? A história está registrando para resistir a esse projeto colonial, eles estão pagando um preço altíssimo, né? Em parte, isso, assim, é uma coisa que você deseja que não aconteça, você quer que pare já, né? Você quer, pelo amor de Deus, que pare, né? Mas, por outro lado, é um sinal também de que, primeiro, de que nós estamos falhando e que depois nós vamos ter que fazer um grande acerto de contas conosco, né? Conosco mesmo, enquanto humanidade e tal, mas é um sinal também de que essa violência toda é exercida porque é um projeto decadente, é um projeto que está vivendo seus últimos tempos, né? Em relação aos acordos de Abraão, eles voltam a ser falados porque o Trump volta a falar e tal, mas basicamente eu acho que eles não vão avançar tanto. Se eles avançarem, vão avançar talvez com a Síria agora, e mesmo que avancem com os demais, todo mundo já entendeu que, sim, os projetos, o acordos de Abraão e tal, são acordos para você aceitar a hegemonia israelense e para você ser subserviente à hegemonia israelense e americana para todo sempre. Então, assim, os estados que entrarem vão entrar por razões táticas momentâneas, sabe? Mas todo mundo já sabe qual é o valor real desses acordos. Eu acho que também eles não vão perdurar. Nós estamos caminhando para um momento decisivo, que é um pouco do tudo ou nada, sabe assim? Ou seja, ou Israel vai deixar de existir, ou vai, né, gradualmente deixar de existir enquanto projeto colonial, segregacionista, limpeza étnica, genocida, ou então, assim, Deus não queira, né? Ele vai ter sucesso e vai expulsar os palestinos